Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. É muito bom estar novamente com vocês, mais uma live do Ministério da Família, onde nós vamos aprender muito ainda hoje. Vamos falar sobre o tema relacionamento entre pais e filhos. E nós estamos aqui com os pastores Robson e Daisy, que ministraram aos nossos corações na última live, quando nós falamos sobre casamento, onde o Cristiano e a Luciana estavam aí junto com a gente, né, debatendo, Tigrão e Tigresa, como nós conhecemos na igreja, e nós louvamos a Deus por essa live que foi tão especial. Pastor Robson, pastora Daisy, sejam bem-vindos mais uma vez, e eu gostaria de começar fazendo uma oração, amém? Vamos orar então juntos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença, meu Pai. Ó, meu Pai, gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por mais essa oportunidade na qual nós estaremos debatendo, meu Pai, assuntos, meu Pai, sobre a tua palavra, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas, para que possamos viver, meu Pai, relacionamentos plenos dentro de casa. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa nos direcionar naquilo, meu Pai, que estaremos conversando aqui, que o Senhor venha tocar corações, meu Pai, com cada palavra, com cada assunto que for tratado aqui. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Pastor Robson, pastora Daisy, eu queria que mais uma vez vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, sobre a vida de vocês, o casamento de vocês, os filhos, as filhas, né? Que a gente nós não somos, crente não é invejoso, né, irmão? Mas a gente tem duas meninas tentando imitar esse casal abençoado que tem três, né? Pastor Robson. Paz do Senhor, queridos. Boa noite. Poxa, que bom estar de novo com vocês. E dessa vez para tratar do assunto de paternidade, né? Paternidade bíblica. É sempre muito especial. Bom, como eu disse da outra vez, eu sou o Robson da Daisy. E eu sou a Daisy do Robson. Vamos completar daqui uns dias, no dia 25 agora, 27 anos de casados. Temos 3 filhas, sendo que do nosso casamento são 2, porque eu tenho uma filha de 31 anos, 32, né? E já sou avô de 2 netos, então. E no nosso casamento nós temos 2 filhas, a Giovana, de 25, e a Milena, de 21, vai fazer 22 agora, em agosto. Trabalhamos... Giovana casou recentemente, tem 7 meses, né? Foi em outubro, né? Então, nós temos uma recém-casadinha. E a outra a gente está doido para casar também. Olha. Uma hora a gente chega lá, pastor. Meu pastor Robson e pastora Deise, eu quero começar já num tema bem interessante, num ponto interessante, porque a gente vai crescendo e a gente vai ganhando independência dos pais. E essa independência, muitas vezes, maqueia a importância de continuar honrando os pais. Né? Então, como é que a gente pode continuar honrando os pais, independente da fase do desenvolvimento humano? Muito legal essa ideia de a gente começar falando sobre isso. Nós vamos citar aqui muito hoje o livro de Educação dos Filhos da Maneira de Deus, que é um curso que nós fizemos lá atrás, há muitos anos, e aplicamos esse curso na criação das nossas filhas. Então, a gente vai ter que citar bastante esse material, não apenas esse, mas esse talvez seja o principal. Tem uma lição na Educação dos Filhos da Maneira de Deus que trata sobre o funil. E o funil nada mais vamos então imaginar aqui a figura de um funil, e a gente vai pensar que o funil, nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, a gente tem bastante limitadores para a atuação dos nossos filhos, e à medida que eles vão crescendo, esse funil vai se alargando a sua boca até chegar no dia em que a filha ou o filho casa, então ele sai desse funil, porque ele deixa de viver debaixo da autoridade dos pais e agora vai viver uma nova família, um novo núcleo familiar. Pois bem, o que é honra? Honra vai muito além de obediência. E talvez o grande problema que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade é não entender o princípio da honra. Então, a gente começa a desonrar, achando que apenas obedecer é o suficiente. A Bíblia nos faz uma promessa que é belíssima, que é aquela promessa de que
se nós honrarmos pai e mãe, nós teremos uma vida longa. E aí basta a gente começar a observar quem tem vida longa. Como essas pessoas que têm vida longa e vida com qualidade trataram os seus pais. Porque esse é o princípio. Eu vejo filhos que estão abandonando os pais. Eu tenho um exemplo de um filho, um amigo meu, muito amigo. Um dia ele chegou para mim e falou: minha mãe morreu. E eu falei: poxa, que pena, ele não é daqui de Brasília, né? É de outro estado. E eu disse: ei, você foi no enterro da sua mãe? Ela, não, mas ela morava aqui. Eu falei: ué, como assim? Eu não sabia que sua mãe morava aqui. Isso eu tinha um relacionamento com ele, de amizade, de anos. Né? E nunca soube que a mãe dele morava aqui. E ele disse: não, é porque ela ficava no Lar dos Velhinhos. E eu não vi exatamente a estrutura que ele tinha em casa que não pudesse acolher a mãe. Então, ele preferiu deixar a mãe no Lar dos Velhinhos a cuidar dela. Então, isso não é um princípio de honra. A gente não honra pais assim, né? Abandonando os pais, ou deixando os pais à mercê de outras pessoas cuidarem. Então, acho que esse princípio da honra, ele se aplica para toda uma vida. Agora, é óbvio que a gente precisa ensinar. E criar filhos é como um treinamento. Eu gosto muito de citar aquele exemplo que acho que todo mundo conhece, e ele é muito notório para todos nós, na época que o Rogério Ceni, né, que hoje é técnico do Flamengo, e na época ele era jogador de São Paulo, em que ele treinava 100 batidas de falta, 100 batidas na bola para bater falta, e ele chegou a um aprimoramento de quase que 100%. Toda falta que ele batia era gol. No final da carreira dele, ele já não tinha mais a mesma força para bater na bola como ele tinha no auge da carreira dele. E ele passou a treinar menos, consequentemente, ele passou a errar muito mais as batidas de falta que ele fazia, né? O que eu aprendo com isso? O processo de criação é um processo de treinamento. A gente não pode desistir de treinar os nossos filhos para essa vida que eles têm. E princípio de honra é um princípio ensinável. Nós não ensinamos nossos filhos e depois nós queremos a honra deles. Então, a gente deve ensinar os nossos filhos a honrar. E como é que a gente faz isso? Desde quando a gente entende por educar os nossos filhos. Então, esse princípio da honra não pode ser exclusivamente pensado para os pais, mas ele pode ser pensado, por exemplo, quando você está no trânsito e o seu filho está sem cinto de segurança e você diz: filho, coloca o cinto de segurança que nós vamos passar pela polícia. Qual o princípio de honra que você está ensinando para esse filho? Ou você diz, ainda no exemplo de trânsito, quando você passa um sinal vermelho. Que princípio que você está ensinando para o seu filho? Então, a gente ensina princípios dos nossos filhos a partir daquilo que a gente efetivamente conhece e daquilo que a gente sabe. Se nós não temos o princípio de honra instalado nos nossos corações, muito dificilmente nós vamos conseguir passar esse princípio para os nossos filhos. Tem muito, então, da gente mostrar, né? É o exemplo, né? Então, da mesma forma que eu quero ser tratado com meu filho, talvez, das minhas filhas, lá na idade um pouco mais avançada, eu também tenho que tratar os meus pais. Eu estou ensinando eles a honrar, a me honrar quando eu honro os meus pais. É aquela ideia que eu gosto do texto de Provérbios: ensina a criança no caminho que se deve andar. Essa ideia de ensinar no caminho não é você apontar o caminho certo, é você andar no caminho certo. É você caminhar com o seu filho no caminho certo. Então, você não caminha no caminho certo e depois você quer apontar para ela qual é o caminho certo. Aí eu gosto de Deuteronômio 6. Eu acho que Deuteronômio 6 é a base de qualquer ensinamento que a gente passa para os nossos filhos, está lá em Deuteronômio 6. Eu gosto especialmente a partir do verso número 4, embora os 4 primeiros versículos dão um parâmetro geral. Mas a partir do 4 ele diz que a gente só pode ensinar os filhos daquilo que nós aprendemos. Então ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E ele fala sobre os 3 aspectos desse amor. E depois que ele trata disso, ele diz: agora que você conhece, então você deve inculcar. Tem uma versão que diz inculcar no coração, na mente dos seus filhos. E aí ele diz inculcar em que momento? Então, em que momento nós ensinamos nossos filhos? Aí o texto diz: sentado à mesa, ao levantar, ao deitar e ao caminhar. Ou seja,
Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos ensinando os nossos filhos. Então, o princípio de honra, ou qualquer outro princípio que nós queremos instalar no coração dos nossos filhos, nós devemos nos utilizar primeiro daquilo que nós conhecemos. Então, é muito difícil nós ensinarmos os nossos filhos aquilo que nós não sabemos. Então, primeiro conhecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ensinar os nossos filhos a repetir aquilo que nós fazemos. Certamente teremos uma outra geração muito melhor do que a geração que nós estamos vivendo. Amém. Então, pastor, o senhor citou um versículo que é muito falado, que é sobre a honra dos pais, que os filhos têm que honrar os pais. E é um versículo muito citado. Geralmente, quando se vai falar em educação de filhos, é esse versículo que é citado, né? E tem um que é muito negligenciado, que está lá em Efésios 6:4, que fala, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então, o senhor pode falar para a gente como um pai provoca a ira do seu filho? É engraçado isso, que às vezes quando a gente acaba irritando, né, o filho, alguma coisa assim, eu lembro que lá em casa as meninas falavam muito assim, olha aquele versículo que fala na Bíblia, mãe, não irrita os nossos filhos. Mas a gente sabe que isso vai muito além disso, né? Então, vamos... Então, é muito legal, esse versículo cita duas coisas que eu acho importantíssimas da gente poder pensar a respeito. Quando ele trata de disciplina, nesse texto, ele está tratando de uma disciplina que gera discípulo. Então, a palavra disciplina vem do mesmo radical de discípulo. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós estamos formando um discípulo. Então, a disciplina nada mais é do que a formação de um discípulo. E quando você forma um discípulo, você não irrita esse discípulo, mas você ensina princípios adequados para ele. Então, eu penso que quando Paulo chama a atenção para essa irritação que a gente pode provocar nos nossos filhos, é quando nós nos excedemos. Então, eu vou trazer de novo e voltar lá atrás, quando eu falei do Educação de Filhos da Maneira de Deus, para falar sobre o fluxograma da disciplina. Porque, para a gente poder tratar de disciplina, a gente tem que voltar lá no fluxograma. O que é esse fluxograma da disciplina? Primeiro, ele divide em duas questões que são muito próprias. A gente pode, a partir da identificação das qualidades que nossos filhos têm, né, e eles têm qualidades naturais que vão aflorando ao longo da criação, ao longo da vida deles, a gente pode potencializar essas qualidades que eles têm. Então, a gente sabe que nossos filhos eles vêm com dons, talentos e habilidades. E isso é dado por Deus, é uma dádiva que Deus dá. E quando nós identificamos isso, a gente pode aplicar esses dons, talentos que Deus deu a eles e potencializar isso. Essa é uma questão. Mas tem uma outra questão que a gente, quando vai disciplinar os filhos, a gente se utiliza dela. E aí, nessa questão, tem duas coisas que a gente precisa pensar. Quando nossos filhos cometem algum erro por estutícia, ou quando ele comete um erro por criancice. A criancice do filho é uma coisa muito elementar, e a gente observa isso com muita facilidade. Por exemplo, você tem uma mesa de centro na sua casa, na sala da sua casa, e o filho está correndo em volta dessa mesa, ou está correndo o risco de esbarrar, e tem talvez um bibelôzinho ali em cima da mesa, que se cair, se derrubar, pode quebrar. E você diz, filho, não corre em volta dessa mesa, porque se você correr, você corre o risco de derrubar. Só que a criança está cheia de gás, cheia de energia, e provavelmente aí no ambiente de vocês, muitos de vocês devem morar em apartamento, e aí não pode descer para o playground, não pode ir brincar lá embaixo, e aí ele fica correndo dentro de casa. E aí você fica brigando com ele o tempo todo por conta dessa mesinha de centro. O que eu te recomendo fazer? Encosta essa mesa em algum lugar que ele não tenha mais condições de passar em volta dela. Porque o que ele está fazendo ali nada mais é do que uma criança. O problema é que quando ele corre em volta da mesa e derruba o bibelô e quebra, muitas vezes os pais batem na criança por conta disso. Então a criança começa a entender que as ações de criancice que ela comete que são próprias da criança. Por exemplo, quando nossos filhos estão adolescentes e ele vai pegar um copo sobre a mesa, ele esbarra no copo e derruba o copo, você fica enlouquecido. Não, você não presta atenção, como é que pode? Você não observa que seu filho está crescendo e ele não observa que cresce. E aí ele tem uma dimensão
de esticar o braço para pegar um copo, e ele esbarra no copo porque ele não teve a capacidade de entender que ele cresceu. E aí ele tem um movimento que ele faz, esse movimento repetidas vezes, mas ele não dimensiona o crescimento que teve. Isso é criancice. A gente tem que corrigir a criancice de uma forma correta, porque se nós corrigimos nossos filhos quando cometem essa criancice de uma forma incorreta, nós misturamos a coisa. Eu vou dizer da outra questão quando é a estultícia. Se você diz para o teu filho, filho, tem umas moedas em cima da cômoda, em cima da estante, enfim, na sua casa, você chega, tira do bolso moedas e coloca lá. Se o filho pega essas moedas que não são dele e gasta, ou esconde, ou faz qualquer outra coisa com ela, ali ele está cometendo um erro que a gente chama de um erro moral. Aí qual é a punição para o erro moral? Ela é diferente da punição do erro da criancice. Então, nós temos duas questões que a gente precisa pensar: criancice e estultícia. A estultícia é quando envolve questões morais. E a criancice é quando é coisa de criança mesmo, que todo mundo erra, que todo mundo comete. E aí nós temos correções diferentes. O que Paulo está dizendo sobre a irritação ao filho é quando nós não entendemos esse princípio e nós aplicamos de forma incorreta. Quando nós punimos o nosso filho quando ele comete uma criancice, ou quando nós punimos quando ele comete o estultício de uma forma diferente. Isso irrita o filho. Aí você manda o filho para o castigo, que o filho derruba lá um copo e quebra um copo, você manda o filho para o castigo. Você está irritando o seu filho. Você não precisa mandar o seu filho para o castigo por conta disso. Talvez, se você tiver uma boa conversa e instruir adequadamente, ou deixar que seu filho use um copo de plástico, ele não vai quebrar o copo. Se você pegar a mesa de centro e encostar no canto da sala, ele não vai correr em volta da mesa. Então, haja com prevenção, ao invés de você provocar a ira no filho. E aí, obviamente, que esses princípios vão ficando muito mais claros e muito mais aceitáveis, palatáveis na vida da sua criança e, consequentemente, na criação que você está aplicando para ela. E eu acho interessante um exemplo, uma vez que a gente discutiu também, é aquele exemplo assim, da criança estar super envolvida em alguma coisa que ela está assistindo, alguma coisa que ela está fazendo, e o pai chega e fala, sai agora e faz tal coisa, né? Sem negociar, vai tomar banho agora, vai dormir agora, vai fazer isso agora. Negocia, né? Chega e fala, olha, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, faça tal coisa, faça aquilo, vou te dar mais tanto tempo. E aí tira essa ansiedade da quebra, né, de uma concentração que a criança estava tendo, às vezes brincando com um carrinho, alguma coisa. E como isso provoca a ira, né? Talvez, pastor Charles, o medo dos pais, nesse sentido, é de perderem a autoridade. Os pais têm muito medo de perderem a autoridade. Eu me lembro do meu velho pai, né, já falecido, se ele estivesse na sala de casa conversando com alguém, eu não podia passar pela sala, porque ele estava na sala conversando com alguém. A gente foi permitir aos nossos filhos um diálogo muito melhor, especialmente nesse século que nós estamos vivendo, nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, e aí a gente tem medo de perder a autoridade. Então, quando a gente diz, filho, faça isso, a gente quer que ele faça imediatamente. A gente não quer negociar isso. O problema é que o erro não está no nosso filho quando ele se sente irritado, quando nós não permitimos ou não negociamos esse exemplo que você citou. Se nós não negociamos, nós não estamos dando a ele a oportunidade de pensar a respeito daquilo. Nós estamos dando uma ordem e queremos que ele responda prontamente, imediatamente. E aí a gente começa a fazer uma criação autoritária, porque nós temos dois modelos de criação extremas, né? Ou nós somos permissivos ou somos autoritários. Normalmente, quem recebeu uma criação autoritária parte para permitir o seu filho ter um outro tipo de criação que é a permissiva. E o contrário também é verdade. O ideal é que nem seja autoritária e nem seja permissiva. O ideal é que venha para o equilíbrio. E esse equilíbrio, só quem consegue dar são os pais, porque os filhos não têm conhecimento suficiente e necessário para vir para uma criação que seja equilibrada. A gente está falando dessa criação mais autoritária, né? Mas sem a permissiva, como você bem citou, né? E aí, nesse aspecto da permissiva, as pessoas acabam negligenciando muito a questão da correção, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também. A gente vê provérbios que falam, olha,
quem ama o seu filho, desde cedo corrige. Vê o outro, tem até uma expressão mais forte, né? Aquele que afasta a vara do seu filho o odeia, né? Então, assim, com a Bíblia dando tantos exemplos sobre correção também, por que que os pais negligenciam tanto esse princípio? É muito legal isso, porque, olha só, vou de novo trazer o fluxograma da disciplina. No fluxograma da disciplina, eu acho que eu deixei de propósito as punições para a gente poder tratar sobre isso. A vara consta da correção dos filhos. Eu estudei direito por um tempo, e quando eu estava lá estudando, foi bem na época que o Congresso Nacional aprovou uma lei, foi sancionada, do uso da lei para reprimir pais que espancavam filhos. E eu fui ao professor e perguntei, professor, essa lei não é inócua, ela não é uma lei que não vai ter sentido, porque qual é o pai que não corrige o seu filho, às vezes, com a palmada? E ele disse, olha, a lei normalmente funciona para os extremos, né? Porque tem muitos pais que estão espancando os filhos e não há uma punição para isso. Ok. Nós nunca devemos negligenciar o uso da vara, mas o uso da vara é a última coisa que nós usamos na disciplina dos filhos. A minha filha, Giovana, ela disse que apanhou uma vez. Eu não me lembro quando bati, mas disse que apanhou muito. E a gente apanhou nada. Essa é a intriga de irmãs. A Giovana, O mais velho sempre fala que é pior. Não, mas a Gabriela, que é a minha mais velha, realmente ela apanhou. Eu me lembro do dia que eu bati, depois fui para o quarto chorar, porque doeu mais em mim do que nela. Mas a Giovana, ela disse que eu bati uma vez nela, eu não me lembro, mas que diz que quem apanha é quem lembra. Quem bateu. A Milena eu nunca precisei levantar a mão para bater na Milena. Mas o que acontece? Antes de você chegar na vara, tem várias questões, várias punições que você pode dar para o filho, que você traz o filho para essa consciência. O castigo é um deles. A gente pode dar nome para isso, né? O cantinho do pensamento. Vai pensar a respeito disso que você está fazendo. Ou outra coisa que você pode fazer é combinar as coisas antes. Por exemplo, quando eu estava muito envolvido, porque hoje eu e a vez não estamos mais tão envolvidos no Ministério da Família, então, quando a gente trabalhava nisso, a gente ficava muito atento a essas coisas, né? Quantas vezes eu cheguei no mercado e vi filho dando espetáculo no mercado? Filho esperneando porque ele ia na gôndola, pegava uma coisa e queria que essa coisa fosse para o carrinho, e o pai tirava e ele colocava, e depois o filho dava um espetáculo que ninguém conseguia ficar perto. Bom, alguns pais que viveram essa situação me perguntavam, e aí, o que eu faço nessas horas? Bom, eu ensino sempre aquilo que o material também me ensinou. Conversa com o filho antes. Antes de ir ao mercado, pactua o que você vai poder fazer e o que você não vai poder fazer no mercado. E filho é inteligente, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer e como ele pode fazer. Os nossos filhos são tão espertos que, quando eu digo não faça, eles procuram a mãe para a mãe dizer faça. E vice-versa. Eles já sabem qual é o lado fraco da história. E eles vão sempre no lugar fraco, onde eles conseguem ter os êxitos que eles tanto buscam e almejam. Então, uma das formas é cantinho de pensar. A outra é, vamos pactuar antes, vamos conversar antes. Tem uma outra forma de você punir o filho, quando você entender que aquilo é digno de punição. Tira privilégios. Olha, filho, a gente combinou que você ia fazer dessa forma, você não fez, a gente tinha combinado isso, então você vai ficar... Eu já fiz isso, funciona super bem. Quando minha filha tinha celulares, um dia ela fez uma coisa lá errada, eu falei, uma semana sem celular. Ela foi vindo picada para ela, mas ficou uma semana sem celular. Depois ela recebeu o celular de volta, mas ela aprendeu que ela não podia desobedecer naquela direção que eu estava disciplinando, ou seja, fazendo com que a minha filha se tornasse a minha discípula, né? Então, você tem muitas coisas que você pode fazer que não precisa chegar na vara. Agora, não exclui a vara. A vara, ela serve em alguns aspectos que são muito interessantes. Ela serve para interromper um pensamento que está sendo elaborado no filho. E isso com a utilização de dor, né? Porque a vara, de alguma forma, gera dor e ele passa a pensar a respeito daquela dor que ele está sentindo. Então, como o Provérbios diz várias vezes, e eu concordo com todos os textos que falam sobre a utilização da vara, mas a vara deve ser utilizada depois de você ter feito outras coisas que não geraram o resultado que você queria.
Aí a vara entra e você interrompe aquele pensamento que estava sendo elaborado com uma dor, e a partir dessa dor você traz o filho para uma conversa. Porque, olha só, para encerrar essa resposta para o seu Charles, acho que eu estou falando demais. Tá, não, vamos lá. Já tinha tempo que eu não falava sobre essas coisas. Para mim é o melhor assunto do mundo. Olha só, quando nós estamos disciplinando, ensinando os filhos, a gente quer fazer isso na hora do conflito. E não se ensina filho no conflito. Quando o filho está lá dando aquela esperneando, pulando, gritando, rolando no chão, você pegar o filho naquele momento e dar uma surra nele, não adianta nada. Isso a gente cai na resposta anterior, quando nós irritamos os nossos filhos. Isso irrita mais do que ensina. Deixa ele dar o espetáculo dele lá, promete uma conversa depois, quando ele estiver no momento de absoluta frieza, né? E tranquilo, né? Nessa hora, o texto de Deuteronômio nos diz para ensinar nessa hora. Sabe, o melhor momento de a gente ensinar os filhos é quando você está numa refeição, né? Você está à mesa. É um momento gostoso que você vai com muita delicadeza, você não precisa mostrar sua braveza toda, né? Tem pais que são rígidos, são bravos, que são. Não precisa disso. Numa conversa, você vai introduzindo os ensinamentos e as disciplinas necessárias. Então, não se ensina filho no conflito. Na hora que o filho está mais esperneando lá e gritando, qualquer coisa que você fala para ele não alcança o coração, vai alcançar apenas a mente. E o que vai só para a mente é descartável, ou é descartável. Tem que alcançar o coração. Eu queria fazer aí só fechar esse assunto, porque nós começamos falando muito sobre os pais, né, que são autoritários e tudo. Mas a gente está muito preocupado, eu acho, com essa nova geração, né, de pais, porque são aqueles pais que, dentro de tudo isso que nós falamos, eles estão meio que na zona de conforto, onde eles não querem buscar um pouco dessa... trazendo essa disciplina para o filho. Né? Então, parece que existe ali um pouco de comodidade e o medo do filho se chatear, o medo do filho ficar aborrecido. Então, tudo é permissível, não vamos brigar. Então, eu acho que isso tem preocupado muito essa nova geração, dos filhos que têm feito, né, de muitos pais aí, meio que gato e sapato, né? A gente observa muito, às vezes, isso na igreja, e quando você parte desse princípio, você vê que tem pais indo para uns extremos muito grandes, né? E isso é um perigo muito grande também. A Deise falando isso, eu me lembrei aqui da coisa. Um amigo nosso da igreja, pastor, filho dele, chegou um dia, eu estava conversando com o pai dele, né? E o menino devia ter uns 7 para 8 anos, e ele chegou e disse: "E aí, cara, beleza?" Eu pensei que ele estava falando comigo. Aí eu virei para ele: "E aí, tudo bem?" Aí ele falou: "Não, estou falando com meu pai." Aí eu assustei, né? Ele saiu de perto, falou lá o que tinha que falar e saiu de perto. Eu falei para o pai dele: "Ele te trata assim, é normal?" O pai dele: "Oh, que isso, Robson? Século XXI, cara. Se você seu pai, teu filho não te trata assim, teus filhos não falam com você assim?" "Não, minha filha não fala assim comigo. Minhas filhas, quando elas me encontram comigo, elas tomam uma bênção. E se minhas filhas chegassem aqui agora e eu e você estivéssemos conversando, se fosse algo urgente, ela ia colocar a mão no meu ombro e ia esperar eu dar autorização para ela falar. E se não fosse urgente, ela não viria aqui nos interromper." Aí ele disse: "Ah, mas você é muito quadrado." Eu falei: "Olha, tudo bem. O fato é que daqui uns dias esse teu filho vai estar dando murro na tua cara. Porque você não está mostrando para ele que você é pai." Por mais amigos dos nossos filhos que nós queremos ser, nós sejamos mais amigos, filho é filho, pai é pai. Nós não somos amigos de escola, em que o menino pode chegar para a gente: "E aí, cara, beleza? Como é que você está?" Quem é o cara? Quem é beleza nessa história? Né? Nós temos que mostrar desde sempre para os nossos filhos que há uma autoridade. Né? Eu tenho uma filha que é a Giovana, ela é meio eu. Ela é meio eu.
Ela estudava numa escola particular, que a mãe era professora, né? E depois ela foi para o colégio militar. E ela chegou no colégio militar, na primeira semana de aula, ela interrompeu o professor dando aula e tratou o professor como ela tratava as professoras da escola onde a mãe era professora, e ela tinha certa... Chamou ele de você, não foi desrespeitosa, mas só disse você. O professor interrompeu a aula e disse a ela, olha, você deve ser novata aqui, né? E ela ficou meio sem graça, no meio de todo mundo, e o professor disse, aqui nós tratamos professor de senhor e senhora, e você não pode interromper dessa forma que você fez. Giovana, brava da vida, chega em casa e me conta essa história. Eu dei outra bronca nela e disse, o professor tem razão, você não pode tratar o professor como um colega seu que você trata aqui do lado, sentado na cadeira da escola. Né? Então, quando a gente entende esses princípios, a gente aplica isso, porque se eu dou apoio para a Giovana, interessante que tem uma revista Época de 2006 ou 2007, março de 2006 ou 2007, ela traz uma pesquisa mostrando que essa geração, a geração do milênio, né, a geração do ano 2000, essa geração é uma geração que nós super protegemos e que ainda não há dados para a gente poder afirmar, mas que essa geração vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho, porque ela foi criada assim. Menino na escolinha de futebol, o time dele perde. O pai chega para ele e fala, filhão, a culpa não foi sua. O goleiro falhou, o técnico é um burro, ele não sabe escalar o time. Você foi o melhor em campo. Mas o seu time perdeu, mas larga para lá. Você é o cara. Aí esse menino vai para a escola, tira nota vermelha. O pai chega para ele e diz, filhão, fica tranquilo, eu vou na escola reclamar com o seu professor. O problema é o método, o problema é o professor, o problema é a direção da escola. E tem pais que vão na escola e reclamam da escola e dão razão para o filho. O filho que foi irresponsável de não estudar adequadamente e não se deu bem na escola. Então, essa geração, que foi a geração, a minha, né, do final do século passado, lá dos anos 70, que recebemos uma criação absolutamente autoritária, e meu pai era autoritário. Essa geração de filhos agora do milênio, que estão fazendo uma criação absolutamente permissiva, nós não sabemos ainda, só vamos saber a partir de 2025, então daqui a uns anos a gente vai ter uma pesquisa mais segura sobre isso, dos filhos que vão enfrentar o mercado de trabalho. E quando eles levarem uma bronca do chefe deles no trabalho, eles vão ligar para os pais chorando e falar, pai, o que eu faço? Eu acabei de levar uma bronca aqui no meu trabalho. Né? São filhos que não sabem lidar com as frustrações, né? Porque nós, pais, impedimos eles de viver as frustrações. Isso é natural. O filho tem que saber que vai passar por dificuldades. Agora, não é uma coisa fácil de fazer. Esses dias lá em casa foi engraçado. Porque a filha caçula, né? A gente fala, e a gente aprende, e aí a gente sai e a gente volta a aprender de novo. Então, assim, E é o treinamento que eu falei. A filha caçula mudou de estágio. Ela está fazendo curso de arquitetura e urbanismo, mudou de estágio e foi para um lugar. Ela trabalhava com uma pessoa que era amiga dela, então tinha toda uma malemolência lá nos horários, no trabalho, trabalhava em casa, precisava sair sempre. Tal. Foi trabalhar num outro escritório agora, que exige muito dela. E aí, primeiro dia, ela foi, e o salário não era aquilo que ela pensou que seria. E depois até foi corrigido, mas ela pensou que era outra coisa. E aí ela chega em casa frustrada e comenta com a mãe. A mãe, a mãe acolhe a reclamação dela e diz, filha, não vai lá, então volta para o lugar e tal. Depois ela vem conversar comigo, eu disse, que bom que eles são rígidos. O mercado de trabalho é exatamente assim, você tem que chegar na hora certa, você tem que trabalhar o tempo todo, você não pode ficar de picaretagem, você não pode ficar na rede social. E aí, li o legado para ela. Ela, pai, então é assim, filha, a vida é assim, você não vai encontrar um lugar melhor para você trabalhar do que um lugar onde você tem regras e critérios, né? Bom, enfim, ela está lá no novo emprego, no novo estágio dela, está feliz da vida, está prosperando, mas é essa ideia. Se eu caio na onda da mãe, eu estava abraçando ela lá e nós estávamos afundando juntos, né? Os três afundando juntos. Mas eu sou permissivo com outras coisas, tá bom? Não sou esse exemplo. Existe um equilíbrio.
É isso que eu ia falar, a criação de filhos, uma hora a gente tá puxando para um lado errado, aí o cônjuge vem e fala, olha, não é por aí. Então, a Sara esses dias, dando esse exemplo, a Sara esses dias estava me corrigindo. Amor, deixa as meninas passar pela frustração. Não dá, não. Quebrou, não dá outra, não. O negócio é esse. E é verdade, né? E assim, eu entendo, a Daisy começou a falar isso também, que muitos pais são permissivos, assim, porque querem plantar a amizade, né? E esquece que para você colher uma flor, você não pega uma pétala de rosa e planta, né? Você planta uma semente. Então, eu entendo que a semente é a disciplina. E lá na frente vem a amizade, né? Lá na frente vem o agradecimento. Às vezes, no momento, não entende, mas depois fala assim: não, ainda bem que meu pai e minha mãe me ensinaram desse jeito, que hoje eu estou preparado para lidar com as diversas situações. Porque se a gente ficar só protegendo, a gente acha que está tendo amizade e estamos plantando rebeldia, na verdade. Deixa eu aproveitar um gancho que você falou e trazer de novo o exemplo do funil. Casamos uma filha em outubro passado. Ela, então, saiu do funil. E aí é a hora da amizade. Então, nós construímos uma história com a Giovana tão legal que todos os dias ela fala com a mãe. Todos os dias. E tem que ser por vídeo, porque tem que olhar na cara uma da outra, né? Aí, de vez em quando, eu entro na história também, porque faz uma chamada do grupo que nós temos, aí eu acabo entrando e conversando com ela também. Mas virou uma amizade. E ela diz, toda vez, ela mudou de emprego recentemente, e foi uma história, porque ela, pai, o que eu devo fazer, como é que eu devo fazer? E a gente foi instruindo para ela deixar portas abertas, não poder sair brigada, e etc, etc. E aí nós identificamos isso. A Giovana hoje é nossa amiga, mas nós nunca deixamos, ela não pode chegar perto de mim e não tomar bênção. Inclusive, o meu genro também tem que tomar bênção, né? Entrou também na... Mas ele também tinha recebido uma criação que era assim, então foi legal, não foi nada introduzido de novo para ele. Eu chego na frente do meu sogro, eu tenho 51 anos, eu tomo a bênção do meu sogro. Eu não tenho mais meus pais aqui, eu tomo a bênção do meu sogro e da minha sogra. Então, porque a resposta de bênção é legal, né? Deus te abençoe. Né? Quem é que toma a bênção e o outro diz, né? Não, Deus te abençoe. Então, nós ensinamos esse princípio e isso tem sido realmente muito valioso para nós. Isso tudo que a gente está falando, pastor, tem muito a ver com um limite, né? E aí os nossos filhos, nós estamos com duas pequenas ainda. Vocês já casaram uma, a outra já está também com seus 20 e poucos anos. Mas nessa fase da adolescência, principalmente, como você respeita a privacidade do indivíduo enquanto ele é adolescente, sem ser permissivo? Demais. Bom, de novo a gente cai no exemplo do funil, né? Porque nós não temos o funil aqui, mas o funil ele começa bem apertadinho e ele vai abrir. A pastora Sara vai achar um funil aqui para a gente exemplificar melhor. À medida que os filhos vão crescendo, né, ganhando idade, esse funil vai se abrindo, né? Então, ela chama o funil aqui perfeito. Sensacional. Vocês estão vendo aqui o funil, né? Filho nasceu, é bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. O filho vai crescendo, ele vai aumentando a idade. Está vendo que ele vai aumentando o espaço do funil? Ele vai crescendo porque ele vai criando responsabilidades. Você vai dando liberdade. E você vai dando liberdade à medida que ele vai melhorando. Eu tenho um exemplo disso prático. A Giovana tinha, acho que 12 para 13 anos. São 4 anos de diferença entre elas. Então, a Milena tinha 9. A Giovana tinha 13. E Milena 9. A Giovana tinha a senha do nosso cartão. E quando a gente ia em alguns lugares, eu dava o cartão para a Giovana e falava, vai lá e paga a conta. Ela sabia a senha. A Milena um dia disse, pai, por que a Giovana tem a senha e eu não? E eu disse, porque a Giovana tem maturidade para ter a senha e você não. E ela ficou me questionando ainda. Mas, pai, nós somos filhos do mesmo jeito. Eu falei, então, mas você não tem ainda a maturidade necessária para isso. Então, o filho vai crescendo, vai aumentando a idade, vai criando responsabilidades. A gente vai aumentando o funil dele. A gente vai também permitindo que ele expanda as suas obrigações e os seus direitos. Mas, de vez em quando, o filho sai do funil. Né? Outro dia, já tem um tempo, Giovana tirou carteira.
Assim que ela tirou carteira, eu fiquei andando com ela dirigindo um tempo, para eu ir vendo o que ela tinha aprendido na autoescola. Ela só andava na faixa da esquerda, e ela só andava acima da velocidade da via. Eu falei, Giovana, por que você está andando acima da velocidade da via? Ah, pai, a pista está vazia. Eu falei, mas não foi isso que você aprendeu. Você precisa andar na velocidade da via. Você não tem experiência, você não... Se estourar um pneu, se acontecer qualquer acidente aqui, você não vai saber como controlar o carro. Então, volta para a velocidade da via. E outra coisa, por que você está andando na faixa da esquerda? Porque o meu instrutor da autoescola disse que eu deveria andar na faixa da esquerda. Eu falei, está errado. A faixa da esquerda é para ultrapassagem. Não é para você ficar andando na faixa da esquerda. Bom, trouxe ela de volta para o funil. Ela havia saído do funil. Então, todas as vezes que nosso filho sai do funil, a gente traz de volta. Agora, vamos para a pergunta, para responder mais diretamente o que o pastor Charles me perguntou a respeito da criança na sua adolescência. Deixa eu só dar um exemplo do funil, quando a criança, lógico que o foco aqui, né, o adolescente, mas quando a criança ela é pequenininha, a gente vê muito isso, né, os bebezinhos, né, lá de 2, 3 aninhos, quando o pai quer dar liberdade demais. E exemplos muito do dia a dia práticos, a escolha de uma roupa, a escolha do que vai comer ou que não vai. Então, quando você está dando essa autonomia, né, para a criança que tem 2, 3 anos, a roupa que ela quer, a comida que ela vai comer, você está dizendo para ela que você está dando essa liberdade para ela sem ela ter a maturidade para escolher. E aí, quando chegar lá na frente, o que vai acontecer? Ela vai querer ter mais liberdade ou liberdades, né, que vai além de escolha de uma roupa ou de uma comida, e quando você quiser trazê-la de novo para o funil, você não consegue mais, infelizmente. Então, se você constrói a ideia do funil desde cedo na criança, quando ela chegar na adolescência, eu tinha uma coisa que eu detestava, eu continuo bastante radical no termo de aborrecente. Eu já ouvi muito isso, os pais dizendo, eu tenho um aborrecente em casa. Eu dava bronca nos pais, cansei de dar bronca em pais que falavam isso. Seu filho não é um aborrecente. Seu filho é um adolescente abençoadíssimo. Depende só de como você enxerga ele. Eu acho que o que a gente precisa entender nessa fase da adolescência é a mudança, é a transição. E essa transição, essa fase, é uma fase realmente que é um pouco complicada. Dos questionamentos, das frustrações, dos porquês, das indecisões. Então, isso se torna uma mistura muito grande na cabeça deles, e aí vem o termo, né, do aborrecente. Por quê? Porque tudo ele fica emburrado, tudo ele questiona, tudo ele fica chateado. Então, se a gente entende que isso é uma fase da transição da infância, né, para a juventude, e que na cabeça dele essa transição é uma transição, às vezes, né, não é todo adolescente que tem essa fase tão acentuada. Tem adolescente que passa por essa fase, mas as pessoas já, né, generalizaram tanto que todo adolescente, para ele, é aborrecente, né? Que é o termo que a gente escuta muito, que, infelizmente, isso acaba potencializando. E aí, só para a gente concluir essa ideia do funil, o funil ele estabelece limites. E talvez o grande problema da criação de filhos na atualidade é a falta de limites. Então, se você estabelece limites desde cedo para o seu filho, você está conduzindo ele dentro do funil. Se esse filho não tem limites, ele já extrapolou o funil e você está com dificuldade de trazê-lo de volta. Quando o filho está na adolescência, se você construiu isso adequadamente, você vai colher os frutos disso. Né? Hoje, o pastor Charles falou aqui no começo que ele trata as filhas, né, buscando o exemplo, o modelo que nós fizemos com as nossas filhas. Hoje nós colhemos muito do que nós aplicamos lá atrás. O problema é que muitas vezes os pais querem a colheita antes da semeadura. Então eles querem que os filhos sejam uma bênção antes de ensinar para os filhos o que é ser uma bênção. E aí isso gera todas essas frustrações e essas faltas de limite. Nunca permita que o funil fique assim, tá bom? Ele sempre tem que ser assim. Senão não dá vazão necessária. Nós temos visto assim no mundo hoje, né? A Bíblia já fala que o mundo jaz do maligno. Mas a gente tem visto a influência do celular, das redes sociais, muito forte na vida das crianças.
Às vezes não é nem adolescente, é criança. Pais que permitem que a criança tenha um TikTok no celular, não tem maturidade para saber o que é aquilo dali. Esses dias assim, eu sou muito observadora, né? Eu observo muito o mundo, mas eu também observo da igreja. E aí, os da rua, assim, eu já não deixo as minhas brincarem, porque a gente às vezes está andando, as meninas de 7, 8 anos dançando funk e sensualizando. Mas esses dias, eu estava notando que tinham crianças junto com adolescentes brincando de TikTok e sensualizando. Meninas que são filhas de pais cristãos e estavam ali sensualizando e alguns pais presentes, eu fiquei assim meio assustada. Então, eu queria assim, como é que você faz para a sua educação dentro de casa influenciar mais do que os amigos e do que o mundo está pregando, né? Porque isso está muito forte. Nós começamos essa live citando Deuteronômio 6. E no versículo 7, ele começa falando sobre você inculcar. E eu acho que nós, como cristãos, nós precisamos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Eu já ouvi muitas vezes as nossas meninas, né, com 10, 12 anos, dizendo: mãe, mas a senhora vai repetir isso de novo, todas as vezes que elas iam para a escola. E eu falei assim: vou, sabe por quê? Porque vocês ficam 5 horas dentro de uma sala de aula, dentro da escola, com influência de várias pessoas, de amigos, né, de pessoas que não professam a mesma fé, assim, e inúmeras coisas. E elas sempre me questionavam isso. E a gente começa a perceber que se você não inculcar isso, a sua influência em casa vai ser muito menor do que a do mundo. Porque a do mundo, além dela ter uma influência maior, ela realmente vai te puxar. Então, nós lá em casa sempre falamos assim para elas, né, de um livro muito interessante, que é para casais, Amor e Respeito, que diz que o óbvio tem que ser dito. Então, por mais óbvio que seja, inculque, fale novamente, repita, porque você está falando ali uma horinha. O mundo, para onde eles vão, porque a gente não vai colocá-los, né, numa redoma, para onde eles vão, eles ficam 5, 6 horas, 7 horas, e muitas das vezes, quando chegam na fase de adolescência, na fase da juventude, eles vão para casa só para dormir. Né? Então, nós precisamos mesmo inculcar nos nossos filhos. Não, pode continuar. Eu só queria complementar isso que a Deise falou. Quando nossos filhos nascem, eles são uma caixinha absolutamente vazia. Não tem nada dentro dessa caixinha. A gente trata do 0 aos 6 anos como a fase da esponja, né? Tudo que você coloca lá, eles absorvem, né? Como esponja, que você pega a esponja seca e coloca num copo com água e ela vai absorver toda aquela água que está lá. Os nossos filhos são mais ou menos assim nessa fase do 0 aos 6 anos. Então, nossos filhos, uma caixinha vazia, tudo que a gente coloca lá, ela absorve. Talvez seja a fase, e já está provado por especialistas, que é a fase que a criança mais aprende coisas, de 0 a 6 anos. Então, se nessa fase a gente consegue ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, a gente consegue colocar nessa caixinha princípios e valores, nós não teremos problema com nossos filhos na fase adolescência adulta. Porque nós já colocamos coisas lá. Todas as vezes, aí eu vou citar um exemplo real, prático. Giovana tinha 14 para 15 anos, não, 15 para 16 anos, estava já no colégio militar, e um dia ela me liga no trabalho e fala: pai, ora por mim, agora. E eu disse: tá bom, filha. Ela: pai, eu não posso falar mais, só ora por mim. Orei por ela naquele momento e chegou à noite em casa e disse: filha, por que você pediu para eu orar por você? Eu disse: pai, eu estava com meus amigos, eram 6 amigos, e eles estavam me bombardeando a respeito de virgindade. E eu, pai, eu quero confessar para o senhor que eu estava começando a acreditar naquilo que eles estavam me falando. Mas eu sabia que era errado. E por que ela sabia que era errado? Porque na caixinha dela, que a gente conseguiu colocar lá dentro um princípio,
ela sabia que aquilo não era uma coisa possível de acontecer para quem serve a Deus. Então, ela tinha uma resistência àquilo, porque tinha dentro da caixinha dela, que nós recebemos vazia, nós conseguimos colocar esse princípio. Então, coloque essas coisas no coração dos seus filhos. Quando ela chega no coração, quando vem outra informação, ela chega lá e já está preenchida aquele espaço. Aquele espaço já não cabe outra informação diferente do que a gente efetivamente ensinou. O problema é quando nós deixamos que o mundo, aí eu chamo isso a terceirização da criação. Então, todas as vezes, nossos filhos, logo bem cedo, e aí é uma necessidade social, por isso eu não faço crítica à necessidade, mas eu faço crítica a você não ter o entendimento do que você deve efetivamente passar para os seus filhos. Então, logo cedo você manda o filho para a creche, e aí a creche já é só meio período, então o outro período você tem que encher a vida dele. Antigamente a televisão fazia exercer esse papel, hoje a televisão já não tem mais isso, portanto você tem os tablets, você tem celulares, etc. Mas você fica pouco tempo com seu filho e permite que outras coisas estejam exercendo influência sobre o seu filho. E aí essas outras coisas preenchem completamente essa caixinha vazia, porque você não colocou nada nessa caixinha. Então, o tempo que você tem com seu filho, estabeleça princípio. Tente fazer uma refeição à mesa com ele, pelo menos uma refeição ao dia, e converse com ele a respeito daquilo que ele conversou. Você pode dizer, pastor, mas meu filho é muito calado. De vez em quando, nossos filhos permitem abrir umas janelas. E quando ele abre as janelas, é hora de você entrar. Só que, se você não tiver atento a essas janelas que os filhos abrem, vocês não vão saber como entrar e acessar o coração deles. De vez em quando, o filho permite você acessar o coração, mesmo esses que são absolutamente calados. E, por fim, eu acho, e eu tenho falado a respeito disso por onde eu tenho andado, nós temos um ministério no governo chamado Ministério da Educação, e se repete em todos os estados, secretarias de educação, e eu acho que o nome está equivocado. Na minha opinião, deveria ser Ministério do Conhecimento. Porque, de fato, a escola transmite aos nossos filhos conhecimento, não é educação. Ele talvez seja um acessório da educação que nós ofertamos em casa. Então, o lugar de educar os nossos filhos é em casa, e não na escola. Nós mandamos nossos filhos para a escola, nós já devemos ter ensinado a eles que, quando usarem o vaso sanitário, dê descarga. Se usar o vaso, não urine na borda do vaso. A gente já deve ter ensinado os nossos filhos, para chegar na escola, não jogar papel no chão, porque tem uma lixeira. A gente já deve ter educado os nossos filhos, ensinado os nossos filhos, a quando andarem de carro, não jogarem papel pela janela do carro, ou casca de banana, ou o que quer que seja, porque nós já ensinamos isso para os nossos filhos. Quando ele chega na escola, ele sabe que o papel não deve ser jogado no chão da sala de aula, porque tem uma lixeira para jogar. Então, você ensina o seu filho, você educa o seu filho em casa, e a escola entra como um acessório disso, e ela vem trazer o conhecimento. Aí sim, eu acho que se nós tivéssemos o Ministério do Conhecimento, talvez nós tivéssemos uma sociedade muito mais equilibrada. O que acontece hoje? A gente manda os pais, manda os filhos para a escola e quer que os professores eduquem. Então, olha, meu filho está aqui, a responsabilidade é sua. Eu cansei de dar bronca em pais na igreja, quando nós éramos líderes da família, e o pai chegava na igreja e largava o filho na escola dominical e falava, você tem que cuidar. E eu tive a oportunidade de conversar com muitos pais que disseram, pastor, o senhor... Eu fui líder de jovens depois, agora, recentemente. Pastor, o que o senhor vai fazer pelo meu filho? E eu perguntava, o que você está fazendo pelo seu filho? Eu posso fazer como pastor numa questão acessória daquilo que você está fazendo. Então, a gente tem um programa anual de leitura da Bíblia. Você está lendo a Bíblia do seu filho? Não. Por que eu tenho que incentivar seu filho a ler a Bíblia? Você vem para a igreja com seu filho? Ah, pastor, eu trabalho, não posso. Por que eu tenho que obrigar seu filho a vir para a igreja? Entende? Então, a responsabilidade continua sendo dos pais. Isso não mudou. Deuteronômio 6, a responsabilidade sempre será dos pais. O pastor ajuda, a igreja ajuda, eu acho que a escola ajuda, mas ela não muda e transforma esse menino que é completamente mal educado, não sabe como proceder, não sabe como comer a uma mesa, não sabe como achar, como se comportar. A escola não vai mudar o comportamento desse filho, dessa criança. Eu queria incluir uma pergunta que a gente não colocou aqui, mas que eu me lembrei agora.
quando a gente dava aula para novos casais, a maioria deles falava assim: ah, eu casei enganado. Que eu achava que casar era uma extensão do namoro. Casar realmente é uma extensão do namoro, mas você vai ter muitas outras responsabilidades que você não tinha quando você era só namorado. Então, eu queria perguntar para vocês qual é a importância de você ensinar para a criança que ela tem as suas responsabilidades também dentro de casa, para que quando ela case, ela não case enganada e chegue lá e fale: ah, eu tenho que lavar a roupa do marido, eu tenho que lavar a cueca, tem que, né? Lógico que o homem também tem que ajudar a esposa, mas a gente sabe que essa parte chega mais, né, nas mulheres. Mas fala aí um pouquinho, irmã, sobre o macaquinho. Então, essa questão da responsabilidade, nós tivemos duas fases lá em casa, né? A fase delas pequenas, onde realmente a gente ensinava mesmo para elas a arrumar o quarto delas, a recolher os brinquedos, a ter a responsabilidade, inclusive, de manter a casa limpa, né? De nos ajudar. Então, isso você já vai construindo, ao longo aí da caminhada. Quando chegou na fase da juventude, onde elas tinham a faculdade, aí começaram a trabalhar, começaram, sabe assim, a ocupar muito tempo, eu não sei até que ponto que eu acabei, assim, sabe, como mãe, querendo ali colocar um pouquinho das asas, né, cobrindo as meninas. Porque eu procurei evitar que elas tivessem tantas obrigações dentro de casa. Eu não deixava elas 100% sem as obrigações, porque eu sempre pensava muito nisso. Eu falava para elas assim, ó, o que vocês forem aqui em casa, vocês vão ser na casa de vocês. Se vocês forem disciplinadas, se vocês forem meninas organizadas, na casa de vocês vai ser uma reprodução. Então, às vezes elas achavam chato, enjoado quando eu falava com elas e tudo, mas eu sempre buscava puxar essa responsabilidade. Só que com menos intensidade. E aí a Giovana casou. E no primeiro mês que a Giovana casou, ela falou assim, mãe, me explica como é que a senhora dá conta de lavar, passar, não, estender roupa, passar, fazer comida, arrumar a casa, trabalhar e ir para a igreja. E cuidar das coisas da igreja. Eu falei, minha filha, isso tudo é questão de você se organizar. E ela ficou um mês quase que desesperada, porque ela estava assim, literalmente perdida. Ela falou, mãe, eu não estou dando conta, o dia, as horas não estão batendo com a quantidade de coisas que eu preciso fazer. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, será que... Porque no último mês, assim, antes dela casar, realmente eu isentei muito ela das coisas, porque ela estava com excesso demais de trabalho, eu ficava com muita dó. Não, eu já estou no ritmo, eu dou conta, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar um pouco desse equilíbrio, porque quando eles entram no relacionamento, no casamento, de fato existe essa questão de falar assim, casei enganada, porque eu via que minha mãe plena, fazia de tudo, elas sempre falaram muito isso, né, mãe? Eu admiro muito, porque a senhora faz tudo ao mesmo tempo, e a senhora é muito rápida, é ágil, etc. E tal. Mas é a questão mesmo assim, de você se organizar. Então, hoje, ela tem reclamado menos, tá, gente? Aí essa mãe, essa protetora toda. A mãe não foi lá lavar a roupa. E aí eu disse, ó, é isso que eu tô também. Mas ela morava em um apartamento. Como é que você Eu não vou nem criticar, não. Isso é desculpa. Isso é desculpa porque tem que dar o seu fundo. Imagina, mora num apartamento super bom. Agora está melhor do que estava antes de mudar para o apartamento maior. Mas não, essa coisa é ensinar ao longo do caminho. Ou se não chegar lá na frente, fazer o antes de dizer sim, né? Aí no antes de dizer sim, antes de casar, a gente aborda isso, dá as broncas necessárias e mostra que casamento é uma coisa que vai além. A gente tratou disso na live passada. Nós tivemos só assim, nós tivemos um casal, duas irmãs, e elas falavam assim, meus pais não nos ensinaram a ser dona de casa. Era isso que eu queria chegar.
nos ensinaram a trabalhar, né? A ser mulher empreendedora. E eu falei assim, vocês vão precisar buscar o equilíbrio disso, porque senão alguma coisa aí pode dar errado. E esse é o problema. Quando a gente não constrói isso ao longo da vida, não adianta a gente achar que vai construir isso quando a criança tiver, a criança, né? A menina tiver, ou o menino tiver aí com 15, 20 anos. Não adianta. A construção disso é lá no berço. É o semeado do que eu escolhi, né? Eu lembro da Giovana com 13, 14 anos, tinha uma dupla de amigas, né? Eram irmãs, Thaís e Tati. Thaís, Tati e Giovana, 3 amigas. Um dia lá, eles chegaram para mim em casa e disseram: olha, pai, a gente está pensando, quando completarmos os 18 anos, nós vamos alugar um apartamento lá no plano e vamos morar nós 3 juntos, vamos dividir lá as contas e a gente vai mudar para o plano. E eu disse: ok, tudo certo. E as 3 estavam dormindo lá em casa, né? As 2 estavam dormindo lá em casa com a Giovana. Rimos disso e tal. Eu falei: eu vou montar uma estratégia para ajudá-las a entender. No mês seguinte, as contas chegaram todas, eu chamei a Giovana. Falei: filha, me ajuda aqui a pagar essas contas. Vai citando para mim aí o código de barra para ir digitando. Aí ela sentou do meu lado e pegou contas CAES, STEB, internet, né, prestação de carro, etc, etc. E ela foi me citando, e eu fui digitando e pagando, né? E aí eu disse para ela: soma aí o valor, soma aí, soma. Aí quando eu terminei tudo, que eu somei lá, aí ela falou: pai, a gente gasta isso tudo. Eu falei: então, sabe quando você mudar para o plano com as suas amigas? Essas contas aqui serão de vocês. Aí vocês racham entre vocês. Além disso, você não vai ter roupa passada, você não vai ter roupa lavada, você não vai ter comida em casa na hora que você chega. Isso tudo vocês vão ter que dar um jeito. Pouco tempo depois, tipo uma semana depois, as 3 voltaram a dormir lá em casa. E aí elas falaram: pai, nós desistimos. Ué, mas já? Vocês nem contam. Então, é isso, é ensinar, né? Ensinar os filhos, porque faz parte que os filhos pensam que sabem tudo. Bom, enfim. Meu pastor, para a gente encerrar, finalizar essa conversa, que dá vontade de ficar muito tempo ainda falando, vem muita coisa na cabeça, né, que a gente fica com vontade de falar. Mas para a gente encerrar, assim, a gente sabe que Deus ele é um exemplo de pai, tanto com Cristo como conosco, né? E nesse exemplo, qual a principal característica desse exemplo de Deus para conosco que nós podemos aplicar também no relacionamento com os nossos filhos? Então, pastor Salles, eu acho que João, o evangelista, né, o apóstolo, foi quem melhor retratou a paternidade que Cristo tinha com Deus, né? E talvez, se a gente pegar lá os capítulos 15, 16, 17, até chegar na oração sacerdotal, nós vamos ver como Cristo tratava, né, o seu pai. Primeiro ele disse assim: ó, eu só faço o que meu pai manda. Pronto. Se um filho chegar para a gente e dizer assim: eu só faço o que meu pai manda, a gente já ganhou a metade desse jogo. Porque tem um ditado popular que diz que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus jamais faria isso. Ele diria: faço o que eu digo e faço o que meu pai faz. Porque tudo que o pai fazia foi tudo que Jesus reproduziu. Então, a relação de Jesus com Deus, a relação de Jesus com Deus Pai, e não o Deus, aquele Deus que a gente aprendeu lá no século passado, na Assembleia de Deus, naquela rigidez toda de que a gente pecado e era punido, pecado era punido, né? Essa relação de filho com pai, de Jesus com Deus, Pai, ela foi tão bem construída que Jesus chegou a dizer assim: se vocês querem conhecer meu Pai, conheçam a mim, né? E que bom se nós pudéssemos dizer isso, né? Olha, se você quer conhecer o caráter do meu pai, conheça a mim. Você vai saber quem é meu pai. E a gente tem uma dificuldade enorme de transferir para a nossa relação de paternidade aquilo que de fato Deus é. Eu gosto de Paulo, quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não tenho medo de dizer para as minhas filhas: podem me imitar. Ah, e se você errar? Ok, eu estou passivo de erro e certamente eu já errei várias vezes. Mas, por exemplo, eu estava em casa assistindo televisão e a Milena, novinha, chegava para assistir. Eu mudava de canal. E ela falava: pai, por que eu não posso assistir isso? Eu falava: filha, se eles estão recomendando
E esse filme é para maiores de 14 anos, e ela tinha 9, 10, por que você vai assistir isso? Eu mudo de canal e assisto o que você pode assistir. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, a relação de Jesus com Deus, Pai, foi essa relação de: vocês querem conhecer meu Pai, conheçam a mim. Então, o que eu posso ensinar para as minhas filhas é: se alguém quer conhecer a mim, conheça minhas filhas. Pergunte às minhas filhas quem eu sou. Diga para as minhas filhas quem é o pai delas. Aí eu acho que a gente tem uma relação boa. Se as minhas filhas não disserem de mim, do pai delas, coisas que são positivas, boas, alguma coisa está errada nessa relação. Aí eu não gosto muito de falar dessa forma, mas nós estamos na live aqui, eu acho que é possível. Pega no Instagram das minhas filhas os últimos meu aniversário e o que elas escreveram sobre mim. Até me surpreende, porque eu nem acho que sou aquilo tudo que elas colocam lá. Mas elas colocam coisas lá que às vezes eu falo: caramba, então foi isso que eu ensinei, valeu a pena. Né? Valeu a pena todo o esforço, todas as vezes. Porque às vezes a gente chegava em casa à noite, a gente ia lá no quarto delas orar por elas, e a gente amarrava, dava um nó no lençol da cama delas, para elas no outro dia saberem que nós passamos por lá e oramos e abençoamos a vida delas. Quantas vezes nós fizemos isso? Ou quanto esforço que nós fizemos para levar nossas filhas para a escola bíblica dominical. E levamos, ensinamos elas a gostarem da escola bíblica dominical. Não é? Então, são esforços que a gente pode fazer agora para depois colher o fruto disso. E eu acho que a melhor relação, acho que João foi quem melhor retratou essa relação de paternidade entre Deus Pai e Deus Jesus, que era filho. Né? E ele disse coisas extraordinárias. Se você pegar os capítulos 15, 16, 17 de João, você vai ver muito claramente como era a relação dele, filho, com o pai. Tudo que ele ia fazer, ele perguntava para o pai. Tudo que ele ia fazer, ele orava. Dizia: pai, o que eu devo fazer? Na hora da angústia dele do Getsemane, ele disse: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade. Olha a relação dele com o pai. Faça a tua vontade, não a minha. Qual é o filho que chega para o pai hoje e diz: pai, qual é a tua vontade? O que o senhor quer para mim? Né? E a gente não ouve, não tem essa relação. Porque os nossos filhos, a frase que as minhas filhas reclamavam era: na minha época. Nossa, como elas detestam essa frase. Mas era isso. Na nossa época, a gente tinha uma relação de paternidade diferente da paternidade que temos hoje. Aí é só a gente ver a sociedade de hoje e a sociedade da minha época. Né? A gente vê. É verdade. Amém. Que conversa mais agradável, que live mais abençoada, amém, irmão? Se você foi abençoado aí também em casa, nós queremos orar pela sua vida. E eu vou pedir, pastor, para a gente estender as mãos lá para aquela câmera de lá, e eu vou pedir para você e a Deise conduzir essa oração, abençoando os pais da família Pertencer, para que Deus possa cada vez mais nos dar sabedoria, nos dar entendimento para ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Vamos orar e abençoar, então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nessa noite, te agradecer por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu e te pedir, Senhor Deus, uma bênção especial sobre a paternidade de cada um dos meus irmãos que estão tendo acesso a esse material. Que o Senhor possa abençoá-los e trazer a eles o entendimento, e não apenas o conhecimento, de tudo aquilo que o Senhor tem, que o Senhor deixou registrado na tua palavra, para a boa instrução, para conduzir os nossos filhos, Senhor, a serem seguidores do Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar e nos ajudar, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, aquela família que está passando talvez por uma crise. A família que talvez, Senhor Deus, está passando por um problema sério com seus filhos. Que o Senhor possa intervir, Senhor, levando a graça, levando, Senhor Deus, o perdão, ministrando, Senhor Deus, em cada coração aquilo que precisa ser ministrado para que essa família possa se encontrar, se equilibrar e que possa, Senhor Deus, de fato te servir. Eu ministro, Senhor Deus, as mais copiosas bênçãos sobre cada família aqui representada. E eu faço isso no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Quero agradecer mais uma vez, pastor Robson, pastora Deise, pela presença de vocês aqui. Que Deus continue abençoando muito vocês e o ministério de vocês. Quero agradecer você que está aí em casa, assistindo essa live juntamente conosco. Que Deus também abençoe muito a sua vida. Quero te lembrar que domingo que vem é o culto de encerramento
da família secreta de oração que estamos tendo ao longo desse mês. Então, nós vamos encerrar no dia 27 desse mês, próximo domingo. Convide mais alguém para assistir, para estar conosco. Amém? Não deixe de participar. Continue orando pela sua família. Temos aí mais uma semana pedindo a Deus que Ele venha realizar os seus milagres. Quero também agradecer muito ao Derek. Queridos, tudo isso aqui que nós estamos fazendo, o Derek está lá do outro lado, lá na casa dele, nos ajudando com todo esse cenário aqui. Que Deus te abençoe muito, Derek. Muito obrigado por todo esse seu trabalho. Eu tenho certeza que Deus tem uma recompensa para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã que está aí conosco. Fique com Deus e até domingo que vem.